Bom dia! Um versículo com Neca Melo de hoje eu gostaria de falar a respeito do que está ali no capítulo 21 de João, né? Capítulo 21 de João nos fala a respeito da terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, né? Pedro estava ali meio angustiado, meio entristecido e decidiu voltar a pescar. E os discípulos foram com ele, né? Ao retornar, Jesus perguntou para eles, né, se eles tinham pescado alguma coisa. Mesmo sem conhecer ao Senhor, eles disseram que não, e o Senhor disse para eles: volte e lance a rede do lado direito. E eles foram. Pescaram muitos peixes, né? Pescaram muitos peixes. E ao voltar, eles viram que o Senhor os esperavam e o Senhor já estava com a fogueira pronta e já fazia alguns peixes. Então, o que eu aprendo com essa passagem? Com esse pedaço dessa passagem? De que Jesus quer trabalhar junto conosco. Jesus poderia simplesmente ter dito para eles: vem, eu vou preparar algo para vocês, né? Eu posso dar uma ordem e os peixes virem a existir aqui em cima da fogueira. Mas não foi assim. Jesus permitiu eles fazerem parte daquela noite, daquele trabalhar. Enquanto Jesus estava ali aguardando eles foram, pescaram, né? Sobre a palavra do Senhor, eles depositaram a fé e lançaram as redes e pescaram muitos peixes. Quando voltaram, avistaram Jesus com a fogueira acesa e peixes prontos. Mas Jesus não parou por aí. Jesus disse para eles: tragam mais peixes, né? Para acrescentar aqueles peixes que já estavam prontos, e ali eles comeram junto, né? O Senhor tomou do pão. Eles reconheceram que era Jesus. Porque ao partir do pão, nós o reconhecemos. Por isso que nós não devemos deixar de estar perto uns dos outros, partindo o pão, porque foi um exemplo do nosso Senhor. Nós o reconheceremos na nossa caminhada como igreja, certo? Mas fica aqui um despertar, né? Quando Jesus falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele perguntou. E a primeira vez ele disse que era para apacentar os cordeirinhos. Nas 2 outras vezes ele disse que era para apacentar as minhas ovelhas, né? E ali ele explicou para Pedro qual tipo de morte que Pedro ia ter. Ali, Pedro, né, preocupado, vendo que João estava por ali, já falou: e quanto a este? E Jesus disse para ele, né, que te importa se ele vai ficar até o fim ou se eu vou recolher ele antes, né? O que importa é que tu, a palavra que está aqui é tremenda, lá no versículo 22, segue-me tu, né? João capítulo 21, versículo 22, finalzinho desse versículo. É uma palavra rema para a minha vida. Segue-me tu. Que neste dia nós possamos deixar de lado todas as nossas preocupações e ouvir ao chamado do Senhor. O Senhor que quer trabalhar junto conosco, quer nos envolver na sua obra. Ele nos diz: segue-me tu. Ele nos dá várias direções. Ele nos manda evangelizar, ele nos manda amar uns aos outros. Deus é tremendo nos seus conselhos. Nós devemos viver em unidade com os nossos irmãos, mas nós não podemos nos esquecer dessa palavra que vem direto da boca de Deus para os nossos corações. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, o Senhor te convida, ele diz: segue-me tu. Essa semana eu estava no encontro com as irmãs e uma irmã compartilhou essa experiência e ela me disse como que foi quando o Senhor revelou essa palavra para ela. Quando ela estava com algumas preocupações, o Senhor trouxe para ela essa palavra. Quando ela se preocupava com os irmãos que estavam desanimados, com os irmãos que estavam
se desviando, ali o Senhor disse para ela: segue-me tu. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos estar com essa palavra vivificada, renovada, processada em nossos corações. Assim diz o Senhor: segue-me tu. Você tem seguido ao Senhor? Força, foco, fé e um abraço da irmã Neca. Deus abençoe seu dia.